Olá, eu sou Adam Brasil e estou respondendo perguntas de uma turma que estuda psicanálise e que me enviou algumas dúvidas norteadoras para alguns vídeos que eu tenho comentado aqui. Se você chegou nesse vídeo e não faz parte dessa turma, ou se você não estuda psicanálise, saiba que eu estou explicando as minhas respostas, as minhas reflexões, são feitas a partir de uma lógica em que eu trabalho com psicanálise contemporânea e dentro da psicossomática. Então, basicamente, né, muito das áreas que eu estudo também passam por outras áreas do conhecimento, como o próprio teórico, um outro teórico chamado Milton Erickson, Robert Dilts, enfim, figuras que estudam o comportamento humano, a mente humana, além da própria psicanálise que eu também acompanho, que eu também estudo, que eu também pratico, aplico e desenvolvo. Mas vamos lá, esse é o terceiro bloco de dúvidas. Aí eu falei para se você não é da turma. Se você é da turma, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Use esse espaço como uma extensão dos módulos que você tem encontrado, que você tem estudado. Coloque aqui comentários. Você também tem meu contato pessoal. Enfim, eu tenho gravado esses vídeos porque eu acho que foi uma dinâmica interessante para a gente manter o diálogo e a reflexão. Não sei como, nem quando, nem onde você está assistindo esse vídeo. Se você quiser, pode pegar papel e caneta para ir anotando, fica à vontade. As questões que eu separei agora para esse vídeo, separei três. Se o vídeo ficar longo, eu respondo só uma ou duas. A primeira é: por que procurar um analista se existem questões quietinhas que não têm necessidade de mexer? Essa é uma ótima pergunta, porque não significa dizer que elas estão quietinhas, que elas não estejam liberando ou retornando de alguma forma, né? Padrões inconscientes podem estar diretamente relacionados a essas questões que serão mexidas em análise, padrões de comportamento, escolhas de relacionamento, de convivência, situações que você atribui ao acaso podem estar sendo determinadas pelo seu inconsciente a partir dessas coisas que você acha que não devem ser mexidas, né? Coisas até que talvez você nem lembre, porque de alguma forma essa informação foi reprimida ou recalcada. Então, é interessante que você saiba que em análise se mexe naquilo que o analista e o indivíduo vão percebendo como material de análise. É óbvio que o analista está um passo à frente para poder observar, porque é o papel dele, mas se de repente nem tudo vai ser mexido imediatamente, também é importante deixar isso muito claro, porque às vezes a gente fica com medo de, eu vou no analista, então vamos remexer em toda a minha história de vida, em todo o meu passado. Não necessariamente, né? Inclusive, é possível que muita coisa só surja no decorrer da análise, depois que a aliança terapêutica estiver construída, depois que houver transferência, enfim. Então, essas coisas que estão no lugar e que não deveriam ser mexidas, entre aspas, porque não me incomodam, porque não vem ao meu pensamento com frequência, porque isso, porque aquilo, aquilo outro, na verdade, elas dizem sim, né, a respeito a como que você tem construído a sua vida, como que você tem feito algumas escolhas, e inclusive até coisas que você nem sabia que seriam mexidas, porque na verdade você nem sabia que existiam. Então são coisas que são muito importantes você ter clareza, porque são processo de análise só conhece realmente quem vivencia, e o seu processo de análise só quem pode vivenciar é você mesmo, né? Então, boa pergunta, né? Na verdade, elas não estão quietinhas, essas questões, elas estão influenciando diretamente o seu dia a dia de uma forma que você talvez nem tenha clareza, e aí o processo de análise pode te ajudar a construir essa percepção e também ajudar a construir uma ressignificação dessas experiências. Segunda pergunta: por que algumas pessoas, apesar de não terem problemas aparentes, não conseguem ser felizes?
a falta, né? O objeto idealizado, é aquele objeto que a gente persegue, em que a gente acha que ao atingi-lo, ao conquistá-lo, ao encontrá-lo, a gente vai ser feliz. Então, isso vem de Platão, né? A ideia de que a gente não ama aquilo que a gente tem, a gente ama aquilo que a gente deseja, né? Aquilo que nos falta. E me parece que mesmo aquelas pessoas que se dizem felizes, né, não necessariamente passam por isso 24 horas por dia. Talvez elas consigam é, experimentar a alegria, experimentar a felicidade, mas não necessariamente, até porque para experimentar a alegria e a felicidade na minha leitura, elas precisam também saber o oposto, né? Imagina que uma pessoa é feliz 24 horas, todos os dias na semana, todos os seus dias de existência, como que ela vai saber que aquilo é felicidade? Né? Ela sabe que aquilo que ela vive é felicidade, é alegria, porque em algum momento ela experimentou uma sensação oposta, que na minha percepção o oposto de alegria é tristeza, mas isso também é muito subjetivo, tá? Então, eu só sei que eu estou alegre porque em algum momento eu fui triste, ou eu estive triste, ou atravessei a tristeza. Então, isso são emoções interessantes. Inclusive, Jung vai dizer que quando racionalmente nós assumimos muito um papel, quando conscientemente nós assumimos muito papel, nós nos forçamos a esse papel, inconscientemente nós vivemos o oposto para poder vivenciar o equilíbrio. Então, se eu sou uma pessoa conscientemente muito feliz, eu talvez tenha angústias e tristezas profundas de maneira inconsciente para poder equilibrar essa experiência. Então, quando a pergunta, né? Porque algumas pessoas, apesar de não terem problemas aparentes, não conseguem ser felizes. É, porque não são as situações que determinam o meu estado emocional, né? Não são as situações que determinam como eu me sinto nessas situações. Isso é muito importante deixar claro, porque às vezes você pode pensar que uma pessoa é feliz porque nada de ruim aconteceu na vida dela, ou você pensar que uma pessoa é triste porque muita coisa ruim aconteceu na vida dela. E isso é tua percepção, é tua leitura. E aí a pessoa continua a pergunta dizendo, mesmo quando tudo vai bem, inventam, entre aspas, uma tristeza e ou um problema que não as permite desfrutar. Gostei do inventam entre aspas, porque na verdade, se é um movimento inconsciente, então elas não têm clareza disso, elas só sentem a falta, a angústia, né, a ausência de algo, e aí não tem como garantir que esse algo vem do mundo externo, né? Quando o mundo externo, quando no mundo externo acontece algo que justifica essa minha tristeza, é inclusive até uma distração, né? Porque aí eu estou olhando para aquilo que está me faltando na realidade e não percebo que aquele evento que está me faltando na realidade é apenas uma projeção de algo que eu tenho que elaborar, o que é importante que eu elabore de maneira emocional, de maneira inconsciente. Né? Então, só estou justificando com os episódios que acontecem na minha vida. O sujeito que não tem esses episódios aparentes para justificar o sentimento que tem, ele tem que se deparar com o sentimento em si. E aí ele tem que processar isso pelo sentimento em si, sem nenhuma justificativa. As outras pessoas, elas meio que se prendem no, mas eu também estou vivendo isso por isso, eu também estou vivendo isso por aquilo, e aí isso pode até atrapalhar o processo de experimentação do inconsciente, de elaboração do inconsciente, ou até mesmo do processo de autopercepção, que é outro termo que eu gosto muito, porque você fica muito externalizado, você fica muito exteriorizado, você fica muito focado nas coisas que acontecem e não necessariamente em como você se sente quando elas acontecem. Eu vou parar por aqui, porque eu estou pensando em fazer esses vídeos um pouco mais curtos, até para você ir encaixando aí no teu dia a dia mesmo, nas tuas rotinas, como eu me comprometi, pelo menos uma vez por semana eu venho aqui, né? A gente ainda tem 9 perguntas, então, né, espero aí que nas próximas semanas eu conclua essa lista de perguntas e vocês podem ir colocando aqui, me estimulando para a gente ir produzindo mais materiais aqui no YouTube, porque não é um canal que eu utilize muito, mas agora talvez eu tenha encontrado uma funcionalidade para ele. Valeu, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!